tarde, boa noite, Guete Bulso, seu amigo desenhista, falando de quadrinhos. Hoje a gente vai falar sobre quadrinhos porque eu me deparei com uma postagem no Facebook que me chamou a atenção, que era de pessoas que tentavam fazer suas páginas de quadrinho, mas não conseguiam passar da primeira página. Tipo, a pessoa ia, pegava a primeira página, desenhava ela toda, finalizava, acabava, deixava ela linda de morrer. Mas quando ia pegar a segunda página, dava uma canseira, uma preguiça, e ela não avançava. Então hoje eu vou falar coisas que eu já falei até aqui, só que de uma outra forma. Porque eu estou fazendo uma tirinha do Gini Polaco, que são os meus cachorros detetives, para um jornalzinho. Então eu vou mostrar mais ou menos o processo de feitura dele. Não vou chegar até a arte final não, eu vou chegar só até a arte da concepção da história e dos desenhos, a distribuição dos quadros e coisa e tal. Mas ela vai servir para te orientar no sentido do modus operandi, ou seja, a forma de você fazer de maneira que fique menos cansativo para você, que você não fique exaurido de tentar fazer uma primeira página rocambulante e quando chegar na segunda página você está tão cansado que você não consegue ir em frente, entendeu? Então a minha ideia é justamente te mostrar como fazer isso sem ficar muito cansado. Vamos ver como é que é? Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar o pulo do gato. A arte final você vai encontrar por aí com um monte de gente, entendeu? O que mais tem é desenhista finalizando. Agora, vai tentar encontrar alguém que saiba construir uma história do início ao fim. Isso é mais difícil, entendeu? Porque o quadrinho, ele não é só desenho. Ele é uma literatura. Ele é uma história. O quadrinho, ele tem mais parentesco com um roteiro de cinema do que com um quadro de Van Gogh. Entendeu? Então, vamos lá. Vamos lá e vamos ver se você gosta do jeito que eu estou ensinando. Se você não gostar, depois você fala, tá bom? Pode me questionar, fazer pergunta, tudo que você quiser, tá bom? Estou aqui para ajudar. Vamos lá? Vamos ver? Vamos ver? E aí? Eu estava aqui me perguntando se eu ia conseguir explicar para vocês direito o que eu quero explicar hoje. Vamos lá. Esse relógio é só um charmezinho aqui para nossa... que aí eu vejo a hora. Bom, o passo a passo que eu quero explicar é porque eu tenho dois personagens que são dois cachorros detetives, que são esses aqui, ó. São esses aqui, são o Gini Polaco, tá? A gente tem um livro deles e um colega nosso me chamou para entrar com um quadrinho, uma história em quadrinho do Gini Polaco, que eles não têm ainda, ele só tem livro assim infantil, num gibi que ele está fazendo. Aí o que acontece? Aí eu vou tentar explicar o passo a passo que eu utilizei para chegar ao final do que eu precisava, tá? Esse passo a passo, na verdade aqui é para uma página só, mas ele poderia ter sido definido para várias páginas, tá bom? Existem outros passos a passos que eu já mencionei relacionados à confecção de roteiro, mas aqui o que eu vou tentar é demonstrar
a ordem em que você deve, as etapas em que você deve fazer o quadrinho para você se cansar menos. E para você ter menos seu trabalho, para você não ter que fazer de novo, entendeu? Então o que acontece? Estão vendo esse formato aqui? Esse é o formato do gibizinho. É o formato da tira que eu vou ter que fazer. Que na verdade eu estou pensando em fazer 2 tirinhas. Na verdade foi isso que eu fiz. Mas como esse formato ele é muito pequeno, tipo desenhar desse tamaninho, e é sempre bom de desenhar um pouco maior, eu resolvi ampliá-lo. Aí vocês estão vendo essa diagonal? Eu aposto, a diagonal é essa daqui, tá? Aposto que muita gente não conhece isso. Quando você precisa ampliar, por exemplo, deste quadro para um quadro maior, por exemplo, eu tenho essa dimensão aqui, eu posso começar daqui. O que eu faço? É meio isso, ó. Só um instante. Eu vou fazer ao vivo e a cores para vocês entenderem, tá? O cara chega para você e diz assim, a sua tira tem tanto por tanto. Eu não vou tratar nenhuma medida aqui com exatidão, porque esta ferramenta, ela é exata não na parte dos números. Ela é exata na parte do desenho geométrico. Então, por exemplo, você tem uma tira que é desse tamanho aqui, tá? Hipotético, tá? E aí você quer transformar ela numa arte maior para você poder trabalhar nela direitinho. O que você faz? Você prolonga a linha, prolonga a linha, e aí você com o esquadro, eu falo que as réguas são nossas amigas. Muita gente não acredita. Você pega um esquadro e traça uma diagonal. Aqui. Olha, isso só serve se você estiver trabalhando com ângulo reto. Tá bom? Se você não estiver trabalhando com ângulo reto, danou-se. Não vai dar certo. Tá? Aí o que você faz? Esse ponto aqui é absolutamente proporcional a esse. Então o que acontece? Você simplesmente aumenta aqui a alturinha aqui, tá? E aí, peraí, deixa eu pegar um esquadro maior. Dá? Cara, quase que não dá. Quase que não dá. Certo. Esse aqui dá. Aí você pega um esquadro maiorzinho, vem aqui, este é o ponto de cruzamento. Estão vendo o ponto de cruzamento? É aqui. Ponto de interseção. Aí aqui é o ponto. Aí o que eu fiz? Eu arranjei um jeito de desenhar maior uma coisa que vai ser reduzida. Então esse tamanho aqui, ele corresponde a esse tamanho menor, tá? Você também pode fazer isso usando regra de 3, matemática, tá? Você pega 20 por 5, tá? Aí você quer aumentar a largura de 20 para 32. Aí você bota assim e faz a regra de 3. 32 vezes 5 dividido por 20. O x que der aqui é a medida. É uma outra forma de fazer. Você faz com calculadora.
Bom, enfim, ficou claro? Deu para entender? Então tá. Então aqui eu defini, voltando aqui ao meu caderninho, eu defini o tamanho que eu ia fazer o gine polaco. O tamanho que vai sair lá é 13,2 por 10,8, mas o tamanho que eu vou fazer vai ser 17 por 14, que reduzindo vai dar o mesmo tamanho. Resolver o tamanho é muito importante, porque vai que o tamanho chega errado, você vai ter que fazer de novo, cara. Ou então vão espremer sua arte, vão achatá-la, né? Então você tem que definir isso com precisão. Definido com precisão, você de forma bastante imprecisa vai imaginar o quadrinho. Foi o que eu fiz aqui, tá? É a historinha deles, que eu sentei com esse caderno na minha sala e fiquei pensando, em 2 minutos escrevi essa historinha. Você tem que pensar globalmente nessa hora. Às vezes tua história pode ter muitas páginas, aí você tem que usar artifícios que eu já mostrei aqui em outros tutoriais, tá? Como storyline, como pensar em tudo globalmente antes, para depois você dividir as falas. Nessa hora que eu faço esse croquis, que é um croquisinho, tem balão pro lado de fora, tem texto que eu risco, 1000 coisas. Porque isso aqui é só a ideia, entendeu? Somente a ideia, tá? Bom, e aí a gente chega numa outra parte, que é a sequência disso, que é isso daqui. Sabe o que é isso? Isso é um mais o outro, tá? A primeira coisa que eu mostrei, o tamanho ampliado, que é esse. Esse tamanho aqui, transpassado para cá. E aí com régua eu faço o requadramento. E o texto que tem aqui eu repasso para cá. Vocês vão reparar um detalhe. As letras têm quase todas o mesmo tamanho. A gente só aumenta o tamanho quando é alguma coisa importante, um berro, um grito, sei lá, alguma onomatopeia séria. Aí você tem que botar num tamanho maior. Mas nesse caso aqui, nessa historinha, não existe isso. Tem até esse quieto polaco aqui, quieto polaco, é um grito, ele está um pouquinho maior. Mas por que eu faço isso aqui agora, nesse momento, à mão, se depois eu vou inserir essas letras com fonte? Bom, eu faço isso aqui agora, por quê? Porque eu tenho que definir o espaço onde vão entrar os desenhos. Para definir o espaço, eu tenho que escrever antes. Aproveito, defino o texto e deixo ele razoavelmente acabado. Entendeu? E daqui eu vou desenhar. Mas o desenho eu não vou mostrar agora não. Tipo assim, não vou desenhar aqui agora, tá? Mas de repente quando eu terminar de fazer o croquis aqui, eu jogo aqui na frente para vocês verem como ficou. Tá bom? Ó, é isso. E eu espero ter ajudado você a entender a ordem das coisas para você ter menos trabalho. Entendeu? Para não ficar se indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Tá? Primeiro você define o tamanho, depois você define a história dentro daquele tamanho. Aí depois você, definindo o tamanho com precisão, joga a tua história dentro daquilo. E aí você pode começar a pensar em trabalhar, sem medo de ter que fazer tudo de novo. Tá bom? É isso aí. Vamos voltar lá para... Vamos ver se a gente mostra aqui isso aqui quando ficar pronto. E vamos encerrando aqui o nosso tutorial de hoje. Muito obrigado pela sua atenção.
que você achou da minha explicação? Te convenceu? Te parece coerente? Ou te parece enrolação? Não é enrolação, não. Tá? Eu trabalho com isso e eu trabalho desse jeito. É verdade que você vai encontrar muitas vezes outros desenhistas que trabalham de outras formas, de outras maneiras, né? E isso, no Brasil, isso é uma coisa muito comum, porque quase todos os, tirando os desenhistas da Maurício de Souza, quase todo mundo, os da Luluzinha Tim, né? Ou outras meias dúzias que tem por aí, perdidas, a maioria das pessoas que trabalham com quadrinho trabalha sozinha. Trabalha e desenvolve o seu jeito de trabalhar sozinho. No meu caso, eu trabalho assim. E eu estou mostrando para você como é que eu faço. Só isso. Entendeu? E eu espero que te ajude no seu próximo projetinho. Tá bom? Ó, um grande abraço e até a próxima. Ó, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Tiburcio, o seu amigo desenhista. Tchau, 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 tchau.